Mal tinha saído do táxi quando os vi na minha varanda. Meu pai e meu irmão mais velho, sorrindo como se tivessem passado o dia inteiro esperando só para me dar um soco que eu nunca veria chegando. Minha bolsa de viagem ainda estava pendurada no ombro. Minhas botas ainda empoeiradas de Okinawa. E eu nem tinha dado 3 passos em direção à casa quando meu pai disse: "Agora você está sem casa." Foi assim, direto. Sem um olá, sem uma bem-vinda de volta. Apenas uma frase que me atingiu mais forte do que qualquer onda de explosão que eu já tinha sentido em missão. Eu congelei. "Do que você está falando?" Perguntei, mas meu irmão bufou na cerveja e disse: "Nós vendemos sua casa, irmã. Tente acompanhar." Eles riram. Riram de mim, da filha deles, da irmã deles, que voltava de uma missão no exterior e encontrava tudo desaparecido. Meu pai apontou preguiçosamente para a porta da frente, como se fosse apenas um jogo. Seu irmão precisava de ajuda. Sacrifícios de família. Você não estava aqui. Você não precisava da casa. E então ele disse a parte que me mostrou o quanto eu valia para eles. Vocês, fuzileiros, estão sempre indo de um lado para o outro. Qual a diferença que uma casa faz? Eu deveria ter explodido, xingado, desmoronado. Mas, em vez disso, sorri. Um sorriso lento e firme que fez os dois franzirem a testa. "O que é tão engraçado?" Meu pai retrucou. E eu disse: "A casa que vocês venderam, na verdade." Mas antes de terminar essa frase, preciso levar você de volta ao começo de tudo. Porque a verdade é, nada disso foi um acidente. Eles não tropeçaram nessa traição. Planejaram, só não tão bem quanto pensavam. 3 meses antes, eu estava em Okinawa, no meio de uma rotação de 6 meses. Eu estava ansiosa por essa missão. Serviço à terra não é glamouroso, mas é previsível. E previsibilidade é algo que fuzileiros raramente têm. Usava meu tempo livre para ligar para casa, checar a casa, garantir que nada estivesse queimando. Eu possuía aquele lugar há 8 anos. Comprei com meu próprio dinheiro após meu segundo destacamento. Reformei cada cômodo por conta própria. Aquela casa deveria ser minha estabilidade, minha âncora, meu futuro. Mas toda vez que ligava para casa, algo parecia errado. Meu pai atendia o telefone irritado, como se eu estivesse interrompendo algo. Meu irmão Chad, o eterno projeto de se encontrar, tinha se mudado de volta para casa depois de perder mais um emprego. Sempre que perguntava o que ele estava fazendo para se reerguer, meu pai o defendia. Ele só precisa de um tempo. Está se esforçando. Não seja tão crítica, Maria. Eu ouvia pratos batendo ao fundo, vozes que eu não reconhecia. Uma vez ouvi alguém gritar: "Ela mandou o dinheiro já?" E a ligação caiu 2 segundos depois. Tentei não pensar demais, tentei dar o benefício da dúvida. Afinal, eu tinha passado a vida adulta inteira fora, treinando, em missões, de base em base. Talvez eu não entendesse o que acontecia em casa. Talvez eu não quisesse entender. Mas 2 semanas antes de voltar, recebi uma mensagem que deveria ter sido meu alerta. Era um texto curto do meu pai. "Ligue para nós antes de voltar." Sem pontuação, sem explicação. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, sentindo aquele frio no estômago que todo fuzileiro conhece. Algo está errado, algo está por vir. Mas naquela semana, as horas de serviço eram insanas. Quando finalmente consegui ligar, caiu na caixa postal 2 vezes. Me convenci de que não era importante. Meu voo estava marcado. Minha licença aprovada. Eu estaria em casa logo. E então, lá estava eu, no meu caminho de entrada, olhando para as pessoas que deveriam ser minha família, percebendo que tinham vendido o teto da minha cabeça para pagar as dívidas de jogo do meu irmão. E eu ainda não sabia disso. Não naquele momento. Mas já podia ver a culpa nos olhos deles e a descarada indiferença na postura. Sempre dá para perceber quando alguém fez algo terrível e convenceu a si mesmo de que era justificado. Meu irmão ergueu a cerveja de novo, como se estivesse comemorando alguma coisa. "Não fique tão chocada, irmã. Você estava fora. Papai tinha procuração. Processo fácil. Você vai superar."
Senti minha mandíbula se apertar, mas o sorriso não saiu do meu rosto. Se fosse o caso, ele só cresceu. Foi isso que ele te disse? Perguntei suavemente. As sobrancelhas do meu pai se juntaram. O que isso quer dizer? Não respondi. Ainda não. Porque o que eles não sabiam e que os atingiria como um caminhão em cerca de 90 segundos era que a casa que venderam não era o que eles pensavam, legalmente, financeiramente, estruturalmente. Eles não tinham ideia do que realmente colocaram no mercado. Mas eu não estava pronta para soltar isso na hora. Nem imediatamente. Às vezes, a vingança precisa de tempo para cozinhar mais um pouco. Coloquei minha bolsa de viagem no chão, tirei a poeira da manga e caminhei em direção à varanda como se nada pudesse me tocar. Meu pai se afastou, irritado e confuso. Meu irmão bufou. Olha ela agindo tão calma. Eles achavam que eu estava calma porque era fraca. Porque estava chocada. Eles não faziam ideia de que eu estava calma porque já estava 10 passos à frente. Fuzileiros não voltam para casa esperando pelo melhor. Voltamos preparados para o pior. E isso não era nada comparado ao que eu já tinha sobrevivido antes. Não entrei na casa imediatamente. Fiquei apenas na varanda, com os dois me encarando, esperando que eu chorasse, quebrasse ou desmoronasse do jeito que provavelmente ensaiaram em suas cabeças. Mas nada aconteceu. Nenhuma lágrima, nenhum pedido, nenhum colapso. Apenas um silêncio longo e pesado que fez meu pai se mexer desconfortável e meu irmão bater a lata de cerveja no corrimão como se não suportasse os próprios nervos. Aquele silêncio era o único poder que eu precisava naquele momento. Finalmente, meu pai pigarreou. Bem, você não vai dizer nada? Inclinei a cabeça, estudando-o. O homem que costumava acordar às 5 da manhã para me fazer café antes da escola. O homem que ficou na primeira fila da minha formatura no bootcamp, com lágrimas nos olhos. O homem que me abraçou tão forte antes da minha primeira missão que quase não consegui respirar. Eu me perguntei exatamente quando ele deixou de ser esse homem. Quando eu deixei de ser filha dele e me tornei sua conta bancária reserva. Quando vocês venderam? Perguntei, com a voz firme. 3 semanas atrás, disse ele. Foi a coisa certa a fazer. Seu irmão precisava de ajuda. Lá estava de novo. Necessidade sempre é necessidade. Sempre sobre o Chad. Sempre sobre seu próximo vício, sua próxima crise, seu próximo contratempo temporário. E você não pensou em me ligar? Perguntei. Ele bufou. Você estava ocupada no exterior. Vocês, fuzileiros, vivem com a cabeça nas nuvens. Sempre ocupados demais para atender um telefone. Que interessante, disse eu. Porque eu ligava toda semana. Chad revirou os olhos. Ah, lá vamos nós. Me virei para ele. Você sabia? Você realmente ficou aí vendo ele assinar e levar embora minha casa? Ele deu de ombros, preguiçoso, indiferente. Papai disse que estava tudo bem. Eu acreditei nele. Por que não acreditaria? Ele é o pai. Quase ri disso, de como um homem adulto podia ser tão inconsciente de si mesmo. Mas, em vez de discutir, desci os degraus e dei uma volta lenta pelo quintal, deixando o ar frio de Washington clarear minha cabeça. A casa parecia a mesma por fora, a pintura branca, os arbustos aparados, o mastro da bandeira que eu tinha instalado depois de me reenlistar. Mas não parecia a mesma. Algo importante havia sido quebrado. Algo mais profundo do que uma escritura ou uma assinatura. Meu pai chamou. Colocamos o dinheiro em bom uso. A dívida do seu irmão está resolvida. Ele está seguro agora. Dívida. Essa palavra pesava no meu estômago como uma pedra. Chad não era do tipo que pagava dívidas. Chad era do tipo que criava dívidas como se fosse um hobby. E meu pai, ele o encorajava a cada passo do caminho. Caminhei de volta até eles, degrau por degrau, até ficar embaixo da escada da varanda. Vocês dois querem me contar toda a verdade? Perguntei. Ou querem que eu descubra por conta própria? A mandíbula do meu pai se apertou. Chad bebeu o último gole de cerveja e amassou a lata na mão. Que verdade! Disse ele.
Você está exagerando demais. Sério? Perguntei. Porque quando eu saí, a casa estava quitada. Não tinha dívida, não havia ônus, nada pendente. Para vendê-la tão rápido, vocês precisariam de compradores à vista. Isso significa desespero. Desespero de quem? Os olhos de Chad se moveram por um segundo, só um instante, mas eu percebi. Seus, Chad disse suavemente. Então vamos ouvir, jogo, drogas, agiota. Qual foi desta vez? Meu pai explodiu. Para de interrogar seu irmão como se ele fosse um criminoso. Estou interrogando, disse eu calmamente. Por que minha casa desapareceu? Você estava fora, retrucou ele. Sempre fora. Sempre falando do corpo de fuzileiros aqui, corpo de fuzileiros ali. Você se acha melhor que todos. Acha que não precisa desta família. Eu tenho servido este país há 13 anos, disse eu. E em cada missão, voltava para esta casa. Minha casa. A única coisa pela qual trabalhei. A única coisa que era minha. Ele acenou com a mão, como se fosse algo sem importância. Você vai comprar outra. Você ganha bem, melhor que ele. Apontou para Chad como se Chad fosse uma criança indefesa, não um homem de 39 anos que já tinha sido resgatado pela família mais vezes do que eu consigo contar. Senti algo dentro de mim rachar. Não quebrar, mas mudar. Eu os vi claramente naquele momento, como se uma lente finalmente tivesse focado. Meu pai não estava ajudando Chad por bondade. Ele estava ajudando porque precisava que alguém precisasse dele. E Chad não pedia desculpas porque nunca precisou. Meu pai sempre arcava com as consequências por ele. E agora eles tinham tirado algo de mim porque assumiram que eu era forte o suficiente para perder, forte o suficiente para me reerguer, forte o suficiente para sobreviver a uma traição. Essa é a coisa de ser o forte. As pessoas assumem que você não sente a faca quando eles a torcem. E então a porta da frente se abriu. Uma mulher apareceu, cabelo loiro, calça de moletom, segurando uma caneca que dizia: Mama needs coffee. Não era a namorada do meu pai, nem uma vizinha, era outra pessoa totalmente diferente. Quem é você? Perguntei. Ela sorriu levemente. Sou Emily, a nova proprietária. Meu pai fez uma careta. Chad se mexeu, e meu mundo virou de cabeça para baixo, porque isso significava que a casa não estava apenas vendida. Estava fechada, finalizada, completa. E, ainda assim, eu sorri. Parabéns, disse a mulher. Eles te contaram tudo? Ela piscou. Tudo. Olhei para meu pai e meu irmão. Os rostos deles estavam pálidos, só um pouco, o suficiente para eu saber que não era a única pisando em território perigoso. Me virei para Emily. Eles te contaram que a casa que você comprou, pausei, deixando a tensão crescer, vendo meu pai se mexer nervosamente e Chad apertar o corrimão como se isso pudesse salvá-lo, na verdade não está legalmente no nome deles? Emily parecia confusa. A voz do meu pai quebrou. Maria, não. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem perto disso. Emily piscou para mim, como se não tivesse certeza se deveria sorrir ou voltar para dentro da casa que achava que era dela. Ela parecia o tipo de mulher que evitava conflitos a vida inteira. Gentil, educada, daquelas que pedem desculpas quando alguém esbarra nela. E ali estava, presa no meio de uma confusão que nem sabia que existia. Ela apertou a caneca de café um pouco mais forte. Como assim não está no nome deles? Perguntei. A papelada parecia oficial, tenho certeza, mas papelada só conta um lado da história. Olhei para meu pai e deixei o silêncio se arrastar, deixando que ele sentisse o peso do que tinha feito. O rosto dele ficou vermelho, aquele tipo de vermelho que mistura vergonha e raiva. Chad murmurou algo baixinho, mas até ele havia parado de sorrir. Ambos sabiam que eu não estava blefando. Eles sabiam que eu tinha algo que eles não entendiam, algo que não haviam previsto quando decidiram usar minha procuração como se fosse um ingresso dourado. Eu não entendo, sussurrou Emily. Seu pai diz muitas coisas, respondi. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você comprou esta casa, quem cuidou da venda? Ela olhou para meu pai, depois voltou a me encarar.
Um homem chamado Benson. Ele disse que estava ajudando sua família com a transferência. Fechei os olhos por um segundo. Benson. Claro, era Benson, um antigo conhecido do meu pai. Alguém que sempre tinha uma conexão ou um negócio. Um homem que operava nas zonas cinzentas de qualquer coisa envolvendo dinheiro ou propriedade. O tipo de homem que aparecia em churrascos quando meu pai se casava de novo, sempre se gabando de comprar e vender casas sem nunca levantar o martelo. O tipo que sabia transformar desespero em lucro. Você assinou algo com um advogado presente? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ele disse que não era necessário. Disse que a família queria tudo rápido. A última palavra quebrou um pouco, rápido. É assim que essas coisas acontecem. Vendas rápidas, transferências rápidas, mentiras rápidas, destruição rápida. Atrás de mim, meu pai deu um passo à frente. Maria, chega. Você está a deixando chateada. Está me chateando, respondi devagar. Você vendeu para ela uma casa que não tinha direito de vender. Roubou de mim e a colocou no meio disso. Minha voz permaneceu calma, mas algo afiado se movia por baixo dela. Anos no corpo de fuzileiros me ensinaram que levantar a voz é a maneira mais rápida de perder poder. Silêncio, autocontrole, precisão, essas eram armas muito mais eficazes. Meu pai esfregou a testa e disse: Você não estava aqui. Não precisava da casa. Fizemos o melhor que pudemos. O melhor que vocês puderam. Ecoei. Ou a maneira mais rápida de limpar mais um desastre do Chad. Chad se enrijeceu. Não foi um desastre. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido que custou milhares, disse eu. Ou dezenas de milhares. Deixe-me adivinhar, apostas esportivas, pôquer? Ou finalmente você evoluiu para agiotas? Ele desviou o olhar, mandíbula tensa. Isso já bastava como resposta. Me virei para Emily. Há quanto tempo vocês estão aqui? Uma semana, disse ela baixinho. Acabamos de nos mudar. E você se perguntou por que a venda aconteceu tão rápido? Ela hesitou por um instante. Mas seu pai disse que você estava morando no exterior e que queria o dinheiro para outra coisa. Disse que você havia concordado. Soltei um suspiro que parecia estar preso dentro de mim há meses. Isso não era apenas uma traição. Era um golpe. Um golpe orquestrado deliberadamente enquanto eu estava do outro lado do mundo, usando o uniforme do país que confiava em mim para servir com integridade. Emily, disse suavemente, sinto muito que tenha sido arrastada para isso, mas a verdade é que eles não tinham direito legal de vender esta casa. Não totalmente. Coloquei a mão no bolso e puxei um documento dobrado, uma cópia de algo que eu carregava comigo desde o fim do destacamento. Os olhos dela seguiram a página enquanto eu a estendia. Esta casa foi comprada usando um financiamento VA. Isso significa que certas proteções se aplicam e que existem regras específicas, e vender a casa sem a minha presença, sem o meu consentimento, sem seguir os procedimentos legais adequados. Olhei para meu pai. Isso é uma questão federal, não um problema de família. Os olhos de Emily se arregalaram. O rosto do meu pai ficou pálido. A bravata de Chad evaporou completamente. Ele parecia uma criança pega roubando doces na prateleira de uma loja. Continuei. Procuração dá direitos temporários para lidar com contas, reparos, emergências. Não dá o direito de vender um imóvel com financiamento federal sem protocolar uma série de autorizações, nenhuma delas feita. Emily pressionou a mão contra o peito. Está dizendo que a venda é inválida? Estou dizendo, respondi devagar, que isso não é o que vocês pensam, e, infelizmente, vocês vão precisar de ajuda legal para resolver. Meu pai deu um passo à frente, a voz tremendo numa mistura de raiva e medo. Maria, não faça isso. Somos família. Isso não te impediu, respondi. Família não importava quando vocês precisavam de dinheiro rápido. Era pelo seu irmão, gritou ele. E quanto a mim? Perguntei, baixinho. Quando deixei de ser sua filha? Quando me tornei descartável? Pela primeira vez desde que pisei naquela varanda, ele não teve resposta. Emily finalmente falou de novo.
E agora, o que fazemos? Você, disse eu, procura um advogado. E conta a eles tudo. E para de falar com meu pai fora dos canais oficiais, porque quanto mais você se envolver com essa situação, pior vai ser para você. Ela sentiu devagar, segurando a caneca como se fosse o único objeto sólido no mundo. Meu pai apontou um dedo para mim. Você está destruindo tudo. Balancei a cabeça. Não. Vocês destruíram tudo no minuto em que trataram meu serviço como oportunidade em vez de sacrifício. Chad murmurou algo sobre a atitude de fuzileiro, mas mal ouvi. Eu já estava descendo da varanda, levantando minha bolsa de viagem de novo, minhas botas rangendo no cascalho. O ar estava cortante e frio, mas de um jeito que clareava a mente em vez de turvar. Comecei a caminhar em direção à rua. Meu pai gritou atrás de mim. Para onde você vai? Para casa, respondi. Você não tem uma. Chad gritou. Virei-me para eles, deixando a luz da varanda criar um halo atrás de suas silhuetas. Isso é o que vocês pensam, disse eu. E, pela primeira vez desde que pousei, senti-me realmente calma, porque a verdade é que eles não tinham ideia de quanta confusão tinham criado para si mesmos. Não faziam ideia do que os próximos dias trariam. Não tinham ideia de quão despreparados estavam para enfrentar as consequências. E eu não precisava assustá-los com detalhes. O medo cresce melhor quando fica inexplicado. Não consegui dormir naquela noite. Me hospedei em um motel barato à beira da estrada, daqueles com letreiro de neon piscando e ar-condicionado zumbindo mais alto que o tráfego lá fora. Coloquei minha bolsa de viagem na cadeira, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o celular. O número do meu pai piscou na tela 3 vezes antes que eu finalmente colocasse o telefone virado para baixo e deixasse tocar até o fim. Eu não estava pronta para falar com ele. Não quando meu peito ainda estava apertado e meu pulso disparava toda vez que eu revivia o momento na varanda. Pensei no rosto atônito de Emily, na culpa de Chad disfarçada de bravata, e no meu pai, sua raiva, suas desculpas, sua insistência de que o que ele fez foi pela família. As pessoas adoram usar a palavra família quando precisam de algo de você. É impressionante como raramente a usam quando você precisa de algo deles. O motel cheirava a carpete velho e spray de limpeza de limão. Tomei um banho só para lavar o dia, mas mesmo depois da água quente esfriar, o peso não desapareceu. Então, sentei de novo na cama, acendi o abajur pequeno e puxei a pasta que carregava desde Okinawa. Papelada, anotações, capturas de tela, e-mails, tudo que eu tinha reunido nas últimas semanas no exterior, quando a verdade começou a tomar forma. Não aconteceu de uma vez só. Traições raramente acontecem assim. Elas começam com pequenas rachaduras, silêncios desconfortáveis, explicações vagas, frases interrompidas pela metade. Até que, um dia, a barragem se rompe e você percebe que cada sinal de alerta estava tentando te avisar. Eu ainda lembro do primeiro momento em que aquilo realmente me atingiu. Eu estava em uma sacada do lado de fora dos alojamentos em Okinawa. O ar estava pesado de umidade, o uniforme colado à minha pele, mesmo depois do sol já ter se posto. As cigarras gritavam nas árvores como se tentassem abafar qualquer pensamento que eu estivesse tendo. Meu celular vibrou na minha mão, mais uma notificação automática. Quase ignorei, mas então vi as palavras, atualização de propriedade imobiliária. E cada instinto que eu havia desenvolvido no corpo de fuzileiros me disse para parar e ler. A mensagem não era longa. Não explicava nada. Apenas uma confirmação digital de que uma mudança de titularidade havia sido processada. Não concluída. Não verificada. Apenas processada. Meu nome ainda constava como proprietária da casa, mas havia outro nome adicionado, borrado, incompleto, como se alguém tivesse iniciado uma transferência sem finalizá-la. Liguei imediatamente para meu pai. Nada. Liguei de novo, caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Nenhuma resposta. Então tentei o Chad, mesmo sabendo que ele não atenderia. E não atendeu. Tentei outra vez. Nada. Fiquei ali naquela sacada, olhando para o Pacífico. A brisa noturna estava quente no meu rosto, mas meu estômago tinha ficado gelado. Não porque eu soubesse o que estava acontecendo, mas porque eu não sabia. E aquela incerteza era pior do que qualquer verdade poderia ser.
No dia seguinte, durante o horário de almoço, pedi a um dos oficiais do JAG na base se ele tinha 5 minutos. Ele me deu 10, contei o que tinha visto. Ele não entrou em pânico. Apenas fez uma pergunta. Quem tem sua procuração? Quando eu disse o nome do meu pai, algo na expressão dele mudou. Não foi pena. Nem julgamento. Foi reconhecimento. Ele já tinha visto aquilo vezes demais. Ele me contou histórias vagas, sem nomes, sobre militares sendo prejudicados enquanto estavam em missão, famílias vendendo carros, sacando contas, refinanciando imóveis, esvaziando depósitos, até assinando papéis de divórcio em nome de alguém do outro lado do mundo. Confiança é boa, ele disse. Mas supervisão é melhor. Essas palavras ficaram comigo. Confiança é boa. Supervisão é melhor. Perguntei o que eu deveria fazer. Ele me orientou a solicitar os registros completos de transações no cartório do condado. Mostrou qual setor contatar, quais formulários preencher, como redigir o pedido para que não fosse ignorado. Enviei tudo naquela mesma tarde. Uma semana depois, o arquivo chegou. Abri no meu beliche esperando confusão, um erro, alguma falha burocrática. Mas no momento em que vi as assinaturas, as datas, as anotações, o nome do comprador, Benson, senti um frio que entrou nos ossos e não foi embora. Meu pai havia assinado a primeira autorização 2 dias depois de me dizer que adorava como a casa estava tranquila ultimamente. Assinou a segunda depois de me mandar um emoji de coração. E a terceira, a que permitia que o imóvel fosse colocado à venda, no mesmo dia em que eu liguei de um exercício em campo dizendo que sentia saudade de casa. Ele nunca me contou. Nenhuma vez. Nenhuma pista. E os registros mostravam a conta bancária do Chad como um dos destinos do dinheiro transferido. Fiquei sentada no beliche por um longo tempo, encarando a tela. Lembro da luz fraca acima da cama piscando, do zumbido do ventilador no teto, dos sons abafados de fuzileiros rindo no corredor depois de um dia longo. A vida continuava ao meu redor. Mas eu me sentia completamente congelada. Mais tarde naquela noite, liguei para meu pai de novo. Dessa vez ele atendeu, mas apenas porque não reconheceu o número. Eu tinha usado o telefone do escritório em vez do meu próprio. A voz dele estava alegre no começo. Alegre demais. Oi, querida. Tudo bem aí? Engoli em seco. Você vendeu minha casa? A pausa que se seguiu me disse tudo. 5 segundos, 10, 15, tempo suficiente para um mundo inteiro desabar. Então ele disse. Antes que você se irrite. Eu desliguei. Não confiava em mim mesma para falar. Nos dias seguintes, sempre que ele ligava de volta, eu deixava tocar. Não estava pronta para ouvir desculpas. Não estava pronta para escutar seu raciocínio, sua culpa ou suas justificativas. Não estava pronta para ouvir um homem que não teve respeito suficiente para me contar a verdade. Mas o que eu estava pronta, o que começou a se formar lenta e constantemente dentro de mim, era um plano. As pessoas pensam que vingança é barulhenta, explosiva, dramática. Mas a verdade é, uma boa vingança é silenciosa. Ela respira. Espera. Observa. Se afia no escuro até o momento certo. Quando meu destacamento terminou, não fiz nenhum anúncio. Reservei o voo mais cedo para casa e cheguei em Sitaque antes do nascer do sol. Não contei nada para meu pai, não contei para Chad, não contei para ninguém. Aluguei um carro no aeroporto, passei pelo cartório do condado assim que abriu, e solicitei todos os documentos pessoalmente. Passei 2 horas com uma funcionária que já tinha visto disputas familiares suficientes para identificar problemas a quilômetros de distância. Ela não disse muito, mas a simpatia nos olhos dela me mostrou que eu não estava errada. Quando saí com o pacote completo de documentos, a verdade me atingiu totalmente. Pela primeira vez, meu pai e meu irmão estavam legalmente encurralados. Eles só não sabiam disso ainda. Naquela noite, sentada naquele motel barato com o zumbido do letreiro de neon atravessando a janela, espalhei cada página, cada assinatura, cada carimbo de data e hora. Destacei linhas, circulei datas, comparei registros. A traição ainda doía. Deus, como doía. Mas a clareza que veio ao entender a extensão dos erros deles foi como ar enchendo meus pulmões de novo. Eles achavam que tinham me vencido.
Achavam que eu voltaria em defesa. Achavam que uma fuzileira desmoronaria por causa de uma casa. Mas esqueceram de algo. Esqueceram quem me criou. Esqueceram que minha mãe me ensinou a lutar silenciosamente. Esqueceram que o corpo de fuzileiros me ensinou a lutar de forma inteligente. E, pior para eles, esqueceram que consequências são pacientes. Na manhã seguinte, dirigi de volta ao bairro antes que o sol tivesse nascido completamente. As casas estavam silenciosas, os jardins ainda cobertos de orvalho, e uma névoa cinza suave pairava baixa sobre a rua, como se o mundo ainda não tivesse acordado. Estacionei algumas casas abaixo da minha e fiquei ali por um momento, deixando o motor silenciar sozinho. Era estranho estar tão perto de um lugar que já foi meu refúgio, agora ocupado por estranhos, porque as pessoas que deveriam me proteger decidiram que eu era descartável. Observei a luz da varanda acender. Emily saiu de casa com uma jaqueta leve, parecendo que também não tinha dormido muito. O cabelo preso num coque solto, braços cruzados ao redor do corpo, olhando para o quintal com expressão perdida. Saí do carro e caminhei lentamente em direção a ela para não assustá-la. Quando ela levantou o olhar e me viu, levantei a mão. Bom dia. Bom dia, ela disse suavemente. Não esperava te ver aqui. Eu sei, respondi, mas temos muita coisa para resolver. Pisei na grama e fiquei alguns metros distante, sem querer invadir o espaço que, por enquanto, ela acreditava ser dela. Você falou com alguém ontem à noite? Ela assentiu. Meu marido, ele está voltando hoje à noite. Disse que vamos contratar um advogado logo amanhã de manhã. Então ela hesitou e acrescentou. Eu não contei nada ao seu pai. Ótimo, eu disse. Não conte. Ela soltou o ar de forma trêmula e se sentou no degrau da varanda, a caneca tremendo levemente em sua mão. Eu não sei como isso aconteceu. A gente estava economizando há anos. Isso era para ser nosso recomeço, nossa primeira casa de verdade. A voz dela falhou e, por um instante, senti uma pontada de culpa. Não porque eu tivesse causado aquilo, mas porque o estrago feito pelo meu pai tinha respingado em alguém que não merecia. Sentei no degrau ao lado dela. Você não fez nada de errado, Emily. Você comprou uma casa. Confiou nas pessoas que estavam vendendo. Qualquer um faria o mesmo. Ela sentiu, mas lágrimas escorreram pelo rosto. Quando ele disse que tinha autoridade, a gente acreditou. Ele parecia tão seguro. Meu pai sempre parece seguro, respondi, mesmo quando está completamente errado. Ela limpou o rosto rapidamente. O que você acha que vai acontecer agora? Isso depende de quão honesta você vai ser com o seu advogado, respondi. E de quão honestos eles vão ser com o tribunal. Peguei minha bolsa e tirei 2 cópias dos documentos que eu tinha reunido. Aqui. Esses são para o seu advogado. Eles detalham tudo o que eu te expliquei ontem. Emily pegou os papéis, seus dedos roçando nos meus por um instante. Isso vai ficar uma bagunça, não vai? Vai, respondi. Mas bagunça não significa falta de esperança. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu de repente e meu pai saiu. A expressão era a mesma que ele usava quando me repreendia na adolescência, tensa, rígida, impaciente. Maria, o que você está fazendo aqui? Conversando, respondi com calma. Ele apontou para mim como se eu fosse uma invasora no meu próprio quintal. Não sem a minha permissão. Encarei-o. Sua permissão? Repeti. Interessante, considerando que nada disso pertence a você. Não pertence a você também. Ele gritou, e Emily se encolheu ao meu lado. Levantei do degrau e fiquei de frente para ele. Nunca pertenceu a você. Você agiu como se pudesse tomar decisões sobre a minha vida porque tinha um papel e uma assinatura. Procuração não é propriedade, pai. É responsabilidade. E você abusou dela. Eu fiz o que precisava ser feito, disse ele, a voz tremendo de raiva. Seu irmão estava em perigo. Tinha gente atrás dele. Sempre tem gente atrás dele, respondi. Isso não é desculpa para me roubar. Não foi roubo. Ele rebateu. Você sempre julga seu irmão. Sempre acha que é melhor do que ele porque é fuzileira.
Mas ele também é meu filho. E precisava de ajuda. E eu não? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Eu servi por 13 anos. Mandei dinheiro para casa. Mantive essa família de pé mais vezes do que qualquer um de vocês admite. Quando foi que eu me tornei a que não importava? Ele hesitou. E naquele segundo de silêncio, eu vi a verdade. Ele não quis me machucar. Não fez por maldade. Fez por fraqueza. Por um amor distorcido que virou obrigação. Por medo de perder o filho que ele nunca parou de tentar salvar. Mas intenção não desfaz dano. E amor de verdade nunca justifica traição. Atrás do meu pai, a porta de tela rangeu de novo, e Chad saiu, esfregando os olhos como alguém que acordava de um cochilo, não como alguém acordando para as consequências dos próprios atos. Isso ainda é sobre a casa? Murmurou. Olhei para ele, de verdade. E vi um homem que nunca ouviu um anão, nunca foi responsabilizado, nunca foi obrigado a se sustentar com as próprias pernas. Um homem que se acostumou a tirar dos outros, porque tirar sempre foi mais fácil do que conquistar. Sim, eu disse. Ainda é sobre a casa. Chad suspirou dramaticamente. Jesus, mana, relaxa. Não é como se você tivesse morrido, você pode reconstruir. Não é o fim do mundo. Não, eu disse. Não é o fim do meu mundo. Dei um passo à frente. Mas pode ser o fim do seu. O rosto dele se contorceu. Isso é uma ameaça? Não, eu disse. É uma previsão. Um carro diminuiu a velocidade na rua e parou em frente à casa. O motorista abaixou o vidro. Está tudo bem? Ouvi alguém gritar. Era o Sr. Alper, o vizinho que morava 2 casas adiante desde que comprei o lugar. Ele era o tipo de cara aposentado da marinha que cortava o gramado em listras perfeitas e acenava para o carteiro para comentar as notícias da base. Ele me reconheceu imediatamente e saiu do carro. Sargento Lawson, disse ele. Não sabia que você tinha voltado. Acabei de chegar, respondi. Ele olhou para meu pai e Chad, depois para Emily, a testa franzida. Está acontecendo alguma coisa aqui? Meu pai se enrijeceu. Assunto particular de família. Na verdade, disse eu, não é. O Sr. Alper esperou pacientemente, como o velho marinheiro que era. Expliquei de forma simples o que tinha acontecido, a venda, a fraude, o uso indevido da procuração. Não exagerei. Não acusei. Apenas relatei os fatos. Quando terminei, ele assobiou baixinho. Isso não é bom. Não é, respondi. Já ligou para o xerife? Ele perguntou. Meu pai se virou para ele. Ninguém precisa chamar ninguém. Nós resolveremos isso sozinhos. Emily balançou a cabeça. Não, disse ela baixinho. Não vamos. Vou ligar para meu advogado hoje e entrar em contato com o escritório jurídico do VA, acrescentei. Eles precisam estar envolvidos. O rosto do meu pai desmoronou. Maria, por favor, não faça isso. Somos família. Olhei para ele por um longo momento. Eu sei, disse suavemente. É por isso que dói. Ele engoliu em seco. Eu cometi um erro. Você cometeu vários, respondi. E agora vamos lidar com eles. Por um momento, ninguém falou. Um pássaro cantou em algum lugar. Um carro passou. O mundo continuava girando, mesmo enquanto o nosso parecia desmoronar. Olhei para Emily. Você deveria entrar. Vai ter um longo dia pela frente. Ela assentiu e entrou na casa. O Sr. Alper voltou para o carro e eu desci da varanda, indo em direção à rua. Meu pai gritou atrás de mim, a voz quebrando. Para onde você vai agora? Para fazer o que você deveria ter feito, disse sem me virar. Dizer a verdade. Passei o resto da manhã no prédio do xerife, um lugar em que já havia entrado antes, quando me mudei para o bairro e precisei registrar meu endereço após o destacamento. Naquela época, era um processo simples, algumas assinaturas, um cumprimento educado, um policial mais velho agradecendo pelo serviço, e um folheto sobre as leis locais. Desta vez, a energia era diferente.
Eu não era a Sargento Lawson registrando meu endereço. Eu era a mulher entrando com uma pasta cheia de provas de que minha própria família havia violado regulamentos federais enquanto eu servia no exterior. O policial da recepção me reconheceu quase imediatamente. Cabelos grisalhos de aposentado, óculos na ponta do nariz. Bem, olha só, disse ele. Já de volta à cidade, Lawson. Voltei por causa de um problema, respondi. Ele levantou a cabeça, estudou minha expressão e viu a pasta apertada contra meu peito. Assentiu lentamente. Vou chamar o tenente Donag. Em poucos minutos, eu estava sentada à frente de Donag em seu escritório. Ele era mais jovem que o policial da recepção, mas mais velho que eu, final dos 40, talvez com aquela autoridade cansada que vem de 2 décadas apagando incêndios alheios. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele abriu, folheou as primeiras páginas e soltou um longo suspiro silencioso. Seu pai assinou isso? Sim. E a conexão com o comprador? Benson, você conhece. Acrescentei, infelizmente. Donag continuou folheando, a expressão se fechando a cada página, propriedade financiada pelo VA, uso não autorizado da procuração, venda apressada, sem supervisão de advogado, sem aprovação judicial. Isso não é pouca coisa. Ele recostou-se na cadeira. Isso é uma bagunça. Eu sei. Ele esfregou o queixo, pensativo. A venda não pode ser finalizada legalmente, e seu pai e seu irmão podem ter cometido mais de uma infração aqui. Estou ciente. Ele fechou a pasta delicadamente, como se fosse algo frágil. Vou precisar enviar isso ao promotor do condado, e precisaremos de declarações de todos os envolvidos, você, o comprador, seu pai, seu irmão, o intermediário, qual é o nome dele? Benson. Ele balançou a cabeça. Já estava no nosso radar antes. Claro que estava. Lawson, disse-lhe cuidadosamente, você tem certeza de que quer seguir com isso? Uma vez que começarmos, não há como voltar atrás. Será público. Vai ficar complicado. Vai destruir a reputação do seu pai e possivelmente mais. Respirei devagar. Tenente, ele destruiu minha confiança. Usou meu destacamento para tirar algo que levei anos para construir. Se eu deixo isso passar só porque é desconfortável, então todo militar com problemas familiares se torna vulnerável. Donag assentiu. Certo, então. Começaremos hoje. Na hora seguinte, sentei com uma jovem deputada que transcrevia todo o meu relato enquanto Donag fazia ligações. Descrevi tudo, a procuração, as assinaturas, os e-mails em Okinawa, as ligações não atendidas, a mensagem do Chad, a noite na sacada, quando descobri a mudança de titularidade, a venda apressada, a confrontação na varanda, o envolvimento da Emily. A deputada digitava rapidamente, sem interromper, exceto para esclarecer datas e nomes. Quando terminei, ela olhou para mim e disse suavemente: Sinto muito. A simpatia inesperada quase me quebrou. Assenti e disse: Obrigada. Quando saí do prédio do xerife, o sol da tarde estava alto, aquecendo o asfalto. Senti uma mistura estranha de exaustão e clareza. Isso não era mais vingança. Não no sentido infantil. Isso era responsabilização, e responsabilização exige trabalho. Emily me ligou mais tarde naquela tarde. A voz dela tremia ao me contar que seu advogado confirmou tudo, a venda era inválida e ela tinha motivos para ação legal, não apenas para reverter a transferência, mas para responsabilizar tanto Benson quanto meu pai por danos. Eu não queria nada disso, disse ela. Eu só queria uma casa. Eu sei, disse suavemente. E você terá uma, mas essa precisa ser consertada primeiro. Ela perguntou se eu toparia falar diretamente com o advogado dela. Eu concordei. Uma hora depois, estava em uma conferência, passando por cada detalhe novamente, deixando o advogado interromper, fazer perguntas, confirmar prazos. Quanto mais eu falava, mais calma me sentia, como se cada palavra tirasse um peso do meu peito. Mas a verdadeira confrontação ainda estava por vir. Por volta das 20 horas, quando o céu já começava a mergulhar naquele azul profundo entre o dia e a noite, meu telefone tocou de novo. Desta vez, não era Emily. Não era o escritório do xerife.
Era meu pai. Por um instante, pensei em deixar tocar, mas algo dentro de mim, talvez a parte que ainda lembrava do pai que ele já foi, me fez atender. Ele não gritou desta vez. A voz estava pequena, tensa, quase frágil. Maria, o escritório do xerife veio até aqui. Eu sei. Disseram que você registrou um boletim. Registrei. Ele soltou um suspiro trêmulo. Você não precisava ter feito isso. Fechei os olhos. Eu te dei todas as chances de ser honesto. Você não foi. Eu cometi um erro, disse ele novamente, como se repetir as palavras pudesse torná-las significativas. Você tomou uma série de decisões que eu corrigi. E cada uma machucou alguém. Não era para te machucar, sussurrou. Pai, sempre ia me machucar. Você vendeu minha casa. Houve uma longa pausa. Ouviu inspirar profundamente, devagar. Podemos conversar pessoalmente? Perguntou ele. Sim, disse eu, mas não sozinhos. Ele soou ferido com isso, mas não discutiu. Ok, amanhã de manhã, sua casa. Minha casa. Repeti, deixando as palavras se assentarem no espaço entre nós. Estarei lá. Quando desliguei, o quarto do motel parecia mais pesado do que antes. Não por medo. Não, essa parte já havia passado. O que eu sentia agora era o peso de finais e começos entrelaçados tão apertadamente que eu não conseguia distinguir um do outro. Não dormi muito naquela noite, também, mas não estava inquieta. Eu estava pronta. Na manhã seguinte, dirigi de volta à casa. Emily estava lá com seu advogado. O delegado do xerife chegou pouco depois. Então meu pai e Chad apareceram na caminhonete do meu pai, ambos parecendo menores do que eu jamais os tinha visto. Meu pai não quis me encarar. Chad parecia querer desaparecer no chão. Ficamos em um círculo solto no quintal. Sem gritos, sem drama, apenas a tensão silenciosa de uma verdade finalmente encurralada. Sem ter para onde ir, meu pai pigarreou. Eu não sabia que era ilegal, disse ele. Juro por Deus que não sabia. Você não quis perceber, respondi suavemente. Há diferença. Chad murmurou algo, mas seu advogado, sim, ele tinha trazido colocou a mão em seu ombro, silenciando-o. O delegado do xerife explicou o próximo passo: declarações, restrições temporárias para meu pai e Chad em relação à propriedade, investigação futura, a probabilidade de acusações. O rosto do meu pai ficou pálido ao ouvir essa palavra. Ele me olhou, os olhos marejados. Eu nunca quis que chegasse a isso. Eu sei, disse eu, mas você nos trouxe até aqui. Então me virei, porque não havia mais nada a dizer. Pela primeira vez em dias, caminhei até a porta da frente e coloquei a mão nela. A tinta estava fria sob meus dedos, familiar de um jeito que me apertou a garganta. Não a abri. Pelo menos, não ainda. Mas fiquei ali tempo suficiente para sentir algo voltando, uma sensação de lar. Não porque a casa estava segura, mas porque a verdade estava. Quando todos foram embora naquela manhã, o delegado, os advogados, os vizinhos que espiavam pelas janelas fingindo não observar, eu permaneci no quintal muito depois que o último carro se afastou. O ar estava fresco e ainda carregava aquela quieta densidade que um bairro sente logo após uma tempestade. Meu pai e meu irmão tinham ido embora sem dizer uma palavra. Emily e seu advogado tinham saído para protocolar a papelada, e eu fiquei sozinha no pequeno pedaço de grama que costumava cortar todo domingo de manhã, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor como um cobertor que eu não sabia se queria me enrolar ou sacudir. Finalmente, abri a porta da frente devagar, cautelosamente. Parecia caminhar para uma memória que não era mais minha. A sala de estar parecia diferente. Emily havia reorganizado os móveis, colocado mantas macias, pendurado fotos da família dela nas paredes. Mas por baixo dos novos toques, eu ainda podia ver a sombra da minha própria vida. A amassadura no chão de quando deixei cair uma caixa de ferramentas há 3 anos. O pequeno arranhão na moldura da porta de quando movi meu guarda-roupa sozinha. O contorno tênue na parede onde meus metais costumavam estar pendurados. As casas mudam, mas elas lembram. Caminhei pelo lugar, cômodo por cômodo, não para reivindicar nada naquele momento, mas para me lembrar de que eu não havia perdido tudo.
A decisão agora estava nas mãos da lei, dos advogados, do condado e do VA. E, pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu confiava nesse processo mais do que em qualquer coisa que meu pai pudesse dizer ou fazer. O último cômodo que visitei foi meu quarto. Emily havia colocado cortinas brancas que esvoaçavam na brisa suave que entrava pela janela entreaberta. A cama era diferente, o esquema de cores era diferente, o cheiro era diferente, mas a essência do quarto permanecia a mesma. E quando passei a mão ao longo do parapeito da janela, senti a pequena saliência onde eu havia gravado minhas iniciais quando comprei a casa pela primeira vez. Eu havia esquecido que estava ali. As pequenas protuberâncias das letras me atingiram como um leve soco no coração. Fiquei ali por um bom tempo antes de sair. Não queria invadir mais do que o necessário. Afinal, eles ainda moravam ali. Mas eu precisava sentir a casa mais uma vez antes de me afastar de novo. Quando caminhei para fora, vi alguém me esperando no pé da varanda. Meu pai. Ele estava parado perto da caminhonete, mãos nos bolsos, ombros curvados como um homem carregando um peso que finalmente percebeu ser seu. Por um momento, nenhum de nós falou. Foi o silêncio mais longo que compartilhamos em anos. Finalmente, ele disse: "Podemos conversar?" Desci da varanda, mantendo uma distância cuidadosa. "Já estamos conversando." "Não", disse-lhe baixinho. "Não assim." Algo em sua voz, talvez humildade, talvez o cansaço de um homem que esgotou todas as desculpas, me fez parar. Assenti uma vez. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, não velho no sentido que o tempo envelhece, mas velho do jeito que o arrependimento envelhece de repente, de uma vez só. Seus olhos estavam vermelhos, e a boca tremia quando começou a falar. "Eu pensei que estava ajudando", disse ele. "Achei que, se eu não interviesse, ele perderia tudo." "Você não interveio", disse eu. "Você passou por cima de mim." Ele baixou a cabeça. "Eu sei, e não espero que me perdoe. Só preciso que você entenda. Eu estava com medo." "De quê?" "De perdê-lo", sussurrou ele. "Ele é um desastre, Maria." "Sempre foi. Mas ele é tudo que me resta." Engoliu em seco. "E eu também não queria te perder." Mas eu continuava escolhendo errado. Não me suavizei. Ainda não. Mas eu escutei. "Sua mãe era forte", continuou. "Você herdou isso dela. Depois que ela morreu, eu não sabia como manter tudo unido. Chad precisava mais de mim. Ou pelo menos parecia que precisava. Você sempre estava bem. Você sempre era quem conseguia. Eu pensei que você não quebraria." "Eu não quebrei", disse eu. "Mas você quebrou algo em mim." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Eu sei." "E você também quebrou algo em si mesmo", acrescentei. Só que ainda não percebeu. Ele cobriu o rosto com uma mão, como se quisesse se esconder da verdade. "Eu não sei como consertar isso." "Você não pode consertar tudo", disse suavemente. "Mas pode começar sendo honesto e deixando que as consequências aconteçam." Ele deixou a mão cair. "Eu não quero ir para a cadeia." "Talvez não precise", disse eu, "mas pode ter que responder pelo que fez." Ele assentiu devagar. "Se for preciso para consertar isso, então eu farei." E pela primeira vez desde que voltei, acreditei nele. Ele começou a se afastar, mas parou. "Estou orgulhoso de você, sabia?" Disse baixinho. "Eu sei que nunca digo da forma certa, ou digo de todo, mas estou." Não respondi de imediato. As palavras eram boas, mas chegaram atrasadas. Mesmo assim, eram algo, um começo, e talvez isso fosse suficiente por enquanto. "Cuide de você", disse eu, "e assuma a responsabilidade." Ele assentiu novamente, entrou na caminhonete e partiu devagar, como se as rodas estivessem pesadas. Fiquei no quintal por mais um pouco, deixando o ar levar parte do peso dos meus ombros. Emily saiu logo em seguida, mãos nos bolsos do casaco, expressão mais gentil do que eu merecia. "Você está bem?" perguntou. "Acho que sim", disse eu. "E você?" "Estaremos", respondeu ela.
Vai levar tempo, mas vamos dar um jeito. Fico feliz por ter contado a ela. Não importa o que aconteça, quero que você consiga se reerguer. Ela sorriu levemente. Você também. As semanas seguintes se desenrolaram lentamente. Advogados se encontraram. Papéis foram protocolados. Benson desapareceu por 2 dias, até que o xerife o encontrou escondido no trailer de um amigo. Chad participou das reuniões obrigatórias com um defensor público. Meu pai deu um depoimento que durou 3 horas e o deixou pálido e tremendo, mas ele não recuou. Ele enfrentou o que havia feito e a casa. Após uma quantidade suficiente de disputas legais para encher uma gaveta, a venda foi oficialmente anulada. Emily e o marido foram reembolsados pelo Fundo Emergencial de Fraude do Condado, enquanto buscavam indenização de Benson. Minha casa permaneceu minha, embora levasse meses para que tudo se resolvesse o suficiente para que eu pudesse voltar a morar lá. Mas tudo bem. A cura leva tempo. No dia em que finalmente entrei como proprietária oficial novamente, caminhei por cada cômodo lentamente, sentindo cada memória inundar as paredes. Desta vez, porém, havia algo mais. Paz. Não uma paz perfeita, não uma paz completa, mas uma aceitação silenciosa. Uma suavidade que eu não sentia há anos. Fiquei no meio da sala de estar e sussurrei. Estou em casa. Mas a verdade era maior do que isso. Eu não estava apenas em casa. Eu estava inteira de novo, de um jeito que a traição não podia quebrar e o perdão não apagava, apenas suavizava, como algo afiado finalmente perdendo o fio. E se há algo que eu quero que você leve da minha história, é isto: a família pode falhar com você. As pessoas podem te desapontar. Aqueles que você mais ama podem ser os que mais te ferem. Mas você não perde seu valor porque alguém perdeu o caminho. Você não deixa de merecer um lugar neste mundo porque alguém tentou tirá-lo de você. E, às vezes, só às vezes, as jornadas mais difíceis trazem as lições mais claras. Se a minha história te emocionou ou te lembrou de alguém na sua vida, ou se você já enfrentou um momento em que teve que se levantar sozinho, sinta-se à vontade para compartilhar sua própria história. E se você quiser mais histórias assim, eu ficaria honrada se continuasse comigo na próxima.